tudo bem? Acho que eu nem preciso mais falar que eu dei uma sumida, né? Eu tô sempre dando uma sumida, mas eu tenho algumas coisas pra conversar com vocês. Antes de começar a falar desse vídeo, vou ser sincera com vocês. Eu sumo porque, assim, eu tenho muito a dizer, tenho muitas ideias de vídeos, tenho roteiros prontos, mas eu confesso que eu morro de preguiça de ter que, sabe? Quando você pensa assim, eu vou gravar, aí você pensa em tudo que vai ter que fazer, maquiar, trocar de roupa e mais um tanto de coisa, e assim, eu chego cansada do serviço e assim, eu aprendi a nunca colocar as minhas metas e os meus projetos acima da minha saúde mental. Então, por isso que vocês estão me vendo assim, toda avacalhada, descabelada e sem maquiagem. Se for assim, eu consigo, sabe? Porque é só eu sentar aqui e falar o que eu tenho pra falar. Agora, se eu tiver que chegar e montar todo um cenário e colocar efeito no vídeo, isso é uma coisa que me desgasta muito e eu acabo não fazendo. E assim, eu tenho coisas que são importantes de serem ditas assim, quanto antes, porque são coisas que vão ajudar outras pessoas. Então, eu peço desculpas de antemão por vocês me verem sempre assim, sem maquiagem e descabelada. É o jeito que eu estou aqui nesse momento. Daqui a pouco eu vou sair pra malhar com a minha irmã. E eu estou assim, então eu não vou fingir que eu estava arrumada porque eu não estava, eu estou assim. Eu decidi gravar esse vídeo porque a pergunta, que é o tema desse vídeo hoje, eu recebi muito ela no início do canal, quando eu comecei a falar de sertralina, e eu percebi que eu tenho falado muito sobre ela nos últimos dias. Eu tenho recebido muitos comentários nesse sentido, e eu tô respondendo sempre a mesma coisa, então eu acho que é uma coisa relevante, eu acho que é importante deixar esse vídeo aqui. A pergunta que eu tenho recebido é sobre qual sertralina genérica é a melhor, né? Sobre qual laboratório produz a melhor sertralina. Eu já usei algumas, não muitas, mas já usei algumas diferentes. Algumas foram muito boas, outras nem tanto. Teve as que foram muito ruins. Então eu tenho algumas dicas para te ajudar na hora que você for comprar a sua sertralina genérica. Eu vou começar falando das melhores marcas, das que eu já tomei até hoje. Eu gosto sempre de lembrar que eu não faço publi, eu não tô recebendo nenhum centavo para falar de nenhum desses laboratórios que eu vou falar aqui agora, que eu gosto muito deles. E eu falo assim, com a boca cheia mesmo, porque são remédios que eu tomo e eu confio e eu não troco mais. Mas eu só queria deixar bem claro isso, de que tudo que eu vou falar aqui é baseado nas minhas próprias experiências com a sertralina desses laboratórios. De todos que eu tomei até hoje, os melhores foram da EMS, Medley e Eurofarma. Não necessariamente nessa ordem, porque todos eles são ótimos e eu não sinto nenhuma diferença entre um e outro. Mas se eu tivesse que escolher entre uma dessas três, eu escolheria a Eurofarma, pelo simples fato dela ser um único laboratório que fabrica a sertralina na versão de 25mg. E por que eu tô frisando isso? Porque para quem toma dosagem fracionada, ter que ficar partindo o comprimido ao meio não é bom. Eu comecei tomando sertralina na dosagem de 50mg. No segundo mês, meu psiquiatra decidiu aumentar minha dosagem para 75mg. E depois de um tempo tomando, ele me perguntou se eu estava partindo o comprimido ao meio. Eu falei que sim, eu tenho um cortadorzinho assim de comprimido que, eu não sei se vocês já repararam, mas todo comprimido ele vem com uma linhazinha no meio dele, que é exatamente o lugar onde você vai partir esse comprimido. E eu perguntei pra ele, né, se tinha alguma diferença, e ele falou que sim, que esse farelinho que se perde quando você parte o comprimido no meio, né, por mais que seja tão pouquinho, que pareça que não vai fazer nenhuma falta, mas é uma parte do seu comprimido que você perdeu, você não vai mais tomar aquele pedacinho ali. Então, assim, se o comprimido tem 100mg, você tem que tomar 100mg. Ele te passou 100 porque você precisa de 100. Então, quando você parte o comprimido no meio, ele quebra, ele trinca, você tá perdendo uma parte do seu comprimido. Isso faz todo sentido, porque eu lembro que uma vez meu pai tava muito chocado porque ele viu uma reportagem na televisão mostrando como que é a produção de comprimidos. E eu lembro direitinho dele me contando assim, nossa, você tem que ver. Eles colocaram uma gota assim de uma coisa na água, no líquido, e deu origem a não sei quantos mil comprimidos. Então, assim, o comprimido ele tá na dosagem ideal pra gente, tá na dosagem exata que o psiquiatra quer que a gente tome. Depois disso, nunca mais eu tive coragem de partir comprimido no meio. E o único laboratório que fabrica essa versão de 25mg é a Eurofarma. Então, é só por isso que eu prefiro a Eurofarma, mas
Se eu for na farmácia e não tiver Orofarma, mas tiver Medley, tiver EMS, eu compro assim, sem nenhum problema. Eu só não saio dessas três, mas se tiver como escolher, eu sempre vou na Orofarma por causa disso. Dessas três eu tomo assim, de olhos fechados, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a elas. Agora, a pior marca, eu nem vou entrar assim em detalhes, porque já tem um vídeo aqui no canal inteiro sobre isso. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, mas eu já vou adiantar o nome aqui, a sertralina da Geolab. Que algumas vezes fui consumidora da Geolab, né? Eu tomei sertralina da Geolab algumas vezes. Eu, Sheila, já vou deixar bem claro que eu estou falando da minha experiência. Eu não recomendo o laboratório Geolab de jeito nenhum. Estou deixando bem claro que é uma experiência que eu tive, tá? Eu tô falando que eu não recomendo. Eu tive a infelicidade de tomar a sertralina da Geolab algumas vezes e eu cheguei a essa conclusão de que eu não tomo mais sertralina da Geolab. Se é bom, se é ruim, eu não vou entrar no mérito. Assiste esse vídeo que eu vou deixar aí na descrição e aí você decide se você tomaria ou não, né? E você tira suas próprias conclusões. Eu não tomo mais. Nem se me der de graça, eu não quero. Tem uma outra informação que também é muito importante. Seja qual for a sua marca favorita, tente sempre tomar do mesmo laboratório. Eu tinha essa dúvida se faz diferença de um laboratório para outro. Eu já cheguei a conversar sobre isso com meu psiquiatra e eu já andei perguntando isso também a algumas farmácias assim de grandes redes aqui do meu bairro. Todos eles falaram absolutamente a mesma coisa, que de modo geral, em relação à eficácia, não tem diferença entre um genérico e outro, porque todos os laboratórios usam o mesmo ativo na produção, que é o cloridrato de sertralina. Então a substância é a mesma para todo mundo. Mas eles disseram que pode ser que talvez alguma coisinha ou outra pode ser diferente, né? Pode variar de um laboratório para outro. Uma coisinha ou outra pode ser diferente na composição de cada laboratório, como os estabilizadores e os corantes, por exemplo. Por mais que isso não cause nenhum prejuízo ao nosso tratamento, é bom a gente sempre tomar do mesmo laboratório para a gente manter a estabilidade do nosso tratamento. E assim, a gente não precisa ficar neurótico com isso, é igual eu falei aí antes. Eu gosto de Orofarma porque tem de 25mg, mas no dia que eu vou na farmácia e tem EMS ou Medley, tranquilo, eu pego qualquer uma das duas. Eu não gosto de ficar trocando, assim, né, igual esse aí da Geolab, eu ficar pegando de uma marca que eu não conheço. Desses, tá tranquilo, mas sempre que tiver, tenta pegar do mesmo, né? Porque a gente não sabe, às vezes uma coisinha ou outra muda. Então, assim, quanto mais estável o nosso tratamento tiver, melhor pra gente. E isso é real, gente. Eu tive esse problema com o laboratório Geolab, tava tomando meu remédio bonitinho, tava tudo certo com o meu tratamento, e foi só eu começar a tomar ele que o meu tratamento regrediu. Eu voltei a ter sintomas de ansiedade que eu não estava tendo há muito tempo, eu voltei a ter crises de ansiedade, eu voltei a roer unha na época, e foi só eu parar de tomar ele, né? Eu voltei a tomar os meus de confiança, e eu consegui, de novo, estabilizar os sintomas da ansiedade. Então, assim, depois desse episódio, eu não consigo mais trocar de remédio, porque se eu não conheço, eu não sei como é que vai ser, né? Se acontecer de novo isso, nossa, é muito ruim. Você voltar a ter ansiedade, você voltar a ter crise, você voltar a sentir medo, é muito ruim. Então, tenta sempre tomar da mesma por causa disso, para você não ter prejuízo no seu tratamento. Escolha as suas favoritas e sempre compre delas. Se não tiver, tem umas 2 marcas de confiança além dessa, né? Igual eu falei aí. Pega outro de sua confiança e vida que segue. Então é isso. Espero ter ajudado. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!